Olá! E chegamos agora à nossa última aula do nosso curso Iniciando no Ministério Infantil. E aí, você gostou? Você está gostando? Espero que esteja lhe ajudando muito, tá bom? Mas olha, esse é só o primeiro de muitos cursos que virão. E a gente com certeza vai surgir muitas dúvidas e aí nós vamos aprofundando nos próximos cursos, tá bom? Lembrando que agora nós vamos para a última aula que vai falar sobre postura do professor e sobre respeito à nossa liderança. Então, continua com a gente porque está muito bom. Então, coordenadores, líderes, professores, vocês já começaram a fazer a sua equipe, a criar a sua equipe, criar a sua programação. Então, vocês talvez já fizeram o primeiro culto infantil, a primeira EBD, e provavelmente surgiu algumas coisinhas que precisam ser ajustadas, não é isso? Então, lembrando o seguinte, e vai aparecer problemas, porque em todo lugar que nós trabalhamos com pessoas, nós teremos problemas, porque cada um pensa de forma diferente. Mas lembrando que todos estamos indo no mesmo propósito, que é fazer a obra do Senhor. Lembrando que o nosso curso está fundamentado no livro de Neemias. Nós estamos seguindo os passos de Neemias, como ele agiu quando ele foi fazer a reconstrução dos muros de Jerusalém. Da mesma forma, ele encontrou várias situações e nós estamos seguindo elas. E teve um certo momento que ele encontrou dificuldades. Algumas pessoas quiseram desanimá-lo. Provavelmente vocês também vão encontrar pessoas dessa forma, que não fazem o trabalho, mas querem atrapalhar. Mas isso não é motivo. Você tem que aprender com Neemias a ser perseverante, porque a obra não é nossa, a obra é de Deus, tá bom? Então, como é que nós vamos começar a trabalhar? Nosso tópico agora, nono passo é a postura dos professores. Isso é muito importante, porque a partir do momento que você começa a trabalhar no Ministério Infantil, você vai começar a ser o exemplo da criança. E não importa onde você estiver, se a criança ver você, seja na cantina da igreja, seja durante o culto, seja lá na rua, no supermercado, a criança provavelmente vai falar: olha a tia da igreja, olha a tia da escolinha. E muitas vezes elas até vêm falar com a gente. Agora, tu imaginas se você está lá na rua de uma forma não tão cristã. Então, por isso, a nossa postura tem que ser cristã, seja qual for a sua função no Ministério Infantil, tá bom? Então, lembrando lá no momento lá do culto, do EBD, você tem que ter a sua palavra, cumprir a sua palavra. Se no momento você diz, se vocês comportarem-se, no final nós vamos estar dando um brinde para cada um, ou um bombons, um pirulito para cada um. Se no final do culto você não der esse brinde, provavelmente a criança vai dizer: poxa, mas a tia, ela mentiu para nós, mamãe. Ela disse que se a gente comportasse, no final ela ia dar um pirulito para a gente. Nós nos comportamos e ela não nos deu. Então, você não vai querer que a sua criança fique frustrada com a sua postura errada, ok? Então, não minta para a criança, não tente enrolar crianças, tá bom? Seja amável, por mais que elas nos deixem desequilibrada, mas peça sabedoria para Deus e comece a trabalhar com essa criança, tá bom? E trabalhe muito bem, com amor, com carinho. Olha só. Então, não adianta chamar a atenção da criança, se ela está conversando, se alguma pessoa, algum ajudante, algum auxiliar, fica o tempo todo no celular, fica o tempo todo conversando. Então, se você for chamar a atenção de uma criança que está conversando, ela vai dizer: mas a tia está conversando. Ah, mas a outra tia está no celular. Tem crianças hoje que levam o celular para a igreja como entretenimento. Alguns pais acabam levando, tipo assim, para a criança deixar ela quieta. Então, entrega um celular na mão de uma criança. De preferência, peça para ela que guarde com educação.
Não, não pode usar agora. Nós estamos agora adorando a Deus. Nós estamos agora prestando culto a Deus. Então o celular não é agora, só depois, tá bom? Você fala para ela. E você da equipe não use também. Dê o exemplo, tá bom? Então, quem dá aulas no Ministério Infantil deve usar roupas adequadas. Isso é muito importante. Por quê? Porque agora, lembrando que você é um exemplo para essa criança. Se você está dentro de uma igreja, a sua vestimenta tem que ser decente. Existem roupas que dá para usar, mas no meio das crianças não tem como usar. Você precisa fazer movimentos, se abaixar, se acocorar. E tem roupas que não dá para fazer isso, sem que você fique exposto. Então evite esse tipo de roupa. Também você não precisa exagerar no figurino, porque tem pessoas que querem chamar tanto a atenção com o figurino, colore demais a roupa, enche de enfeites no rosto, é muita maquiagem, não tem necessidade. Isso não é sinônimo de ministério infantil, tá bom? Lembrando que isso aí já é entretenimento. Se você vai a uma festa infantil secular, ele vai ter palhaços, vai ter pessoas muito coloridas, muito maquiadas, porque é algo para atrair e incentivar a criança, estimular a criança a brincar, a se agitar. E não é esse o nosso propósito na igreja. Nós estamos lá para ministrar a palavra de Deus. Então imagine que você coloca uma maquiagem muito forte. Tem pessoas que exageram tanto que ficam muito feias e assustadoras. Então, tem vezes que você coloca, a criança vai ficar tão atenta à sua roupa que ela não vai prestar atenção no que você está falando. E você vai perder o seu propósito, o seu objetivo. Então, o que você vai fazer? Use uma roupa decente, que seja colorida, mas não exagerado, tá bom? Use algo simples, algo que você sinta bem, não algo que vai fazer até as pessoas rirem, que seja meio ridículo. Vamos ter bom senso. Por exemplo, eu não sou uma pessoa tão nova, não posso usar uma roupa, uma mini saia, um vestidinho de princesa, né? Vamos considerar isso. Então, tenha bom senso no que você usa. O menos é mais. Que o propósito qual é? A palavra de Deus, tá bom? Então, se você dá aula no Ministério Infantil, use roupas confortáveis, coloridas e adequadas, tá bom? Quando você for selecionar pessoas para ajudar no Ministério Infantil, principalmente os jovens, tenha cuidado. Veja se realmente o perfil dessa pessoa é cristão. Porque às vezes o tio está lá na escola, uma maravilha, uma benção, mas lá no Instagram, no Facebook, não está aparecendo um cristão, não. Então, se a criança vê, olha a tia da escolinha, está lá na piscina. Você já sabe, né? Então, não vamos dar mau testemunho. Nós temos que ter uma postura cristã para transmitir confiança, sinceridade e fidelidade com Deus, tá bom, amados? Então, tenham cuidado com a sua postura, ok? E, por fim, chegamos ao último passo, ao último tópico do nosso curso. Ai, estava tão bom! Espero que vocês estejam aprendendo muito no que nós estamos ensinando para você. Se você colocar em prática o que foi ensinado, tenho certeza que você terá um ministério de sucesso, tá bom? E eu creio que Deus vai lhe iluminando cada vez mais para que você se aperfeiçoe mais ainda. Mas isso não quer dizer que eu terminou esse curso, pronto, eu não vou procurar mais nenhum conhecimento. Não. Continue buscando conhecimento. Até indico para você esse livro maravilhoso da Flávia Egrejo, Mala de Ideias. A Mala de Ideias, ela te dá um monte de ideias muito importantes para o Ministério Infantil. Grave esse nome, Flávia Egrejo, tá bom? Não estou ganhando nada para fazer a publicidade, mas eu considero e respeito essa serva de Deus, porque ela segue os princípios bíblicos, tá bom? Então procure informações, procure literaturas que ajudem para você a ministrar, a como cuidar, como ser um bom líder, como ser um bom liderado na obra de Deus, tá bom? Então, falando em líder e liderados, lembrando que o Ministério Infantil faz parte de uma igreja, de um todo. E nesse todo existe uma liderança maior, que é o seu pastor. O seu ministério não pode funcionar fora da liderança dele. Eles têm que estar
abaixo da liderança do seu pastor. Então, tudo que você fizer, você precisa concordar, apresentar ao seu pastor. Você pede direção de Deus, preparou o plano de ação, preparou o planejamento. Pastor, gostaria de falar com o senhor? Eu preciso lhe apresentar o que nós temos aqui para a missão com crianças, o Ministério Infantil. E você pede uma oportunidade de falar com ele. Explica os seus princípios e objetivos. Não chegue lá porque a gente vai fazer uma manhã alegre para as crianças, a gente vai brincar, dar pipoca. Não é esse o Ministério Infantil. Principalmente se o pastor for muito tradicional, ele vai dizer, não, aqui não. Igreja não é lugar de brincadeiras. Então você tem que apresentar um propósito. Pastor, nosso objetivo é conquistar novas crianças para a igreja. Que com isso vai trazer a sua família também. Então serão novos membros. O objetivo é esse, evangelizar, discipular nossas crianças. Então nós precisamos fazer, nós pretendemos fazer esse culto, esse evento, essa EBF, essa EBD. E assim você vai apresentar para ele. O que ele concordar, maravilha. O que ele não concordar, aceite, ainda que você não goste. Lembre que ele é o líder da sua igreja, tá bom? Então respeite a sua liderança, confie em tudo que você for fazer, porque quando você está alinhado com sua liderança, você vai ter bons frutos, você vai gerar confiança desse líder maior, tá bom? Sempre consulte, você tem alguma dúvida em relação a algum pai, alguma mãe, peça ajuda do seu pastor, crie esse relacionamento entre pastor e líderes, liderados, para que você tenha um ministério abençoado, tá bom? Gente, espero ter contribuído com o desenvolvimento do seu ministério. Desejo para você que você seja muito abençoado, que você não olhe para as dificuldades, que elas virão. Mas assim como Neemias teve dificuldades, mas ele superou. Ele teve, se você ler no livro de Neemias, eles trabalhavam com uma pazinha aqui, num lado, e com outra espada. Então, vai ter momentos que você vai precisar trabalhar assim, para se defender do inimigo. Tanto o inimigo carnal quanto espiritual. Então, se você está debaixo da graça de Deus, de oração, você vence todas as batalhas. Então, olha só, eu deixo uma palavra para vocês que está em Tiago, capítulo 1, verso 5. Mas se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, e Ele dará, porque é generoso e dá com bondade a todos. E para complementar, eu lhe dou mais um versículo, que é muito importante para fechar o nosso curso, que está em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Então, que Deus abençoe o seu ministério, que Deus use você grandemente e que seja uma bênção, que no final desse ano você consiga fazer aquele relatório maravilhoso. Alcançamos tantas almas, conquistamos e discipulamos tantas crianças e suas famílias. Esse é o nosso objetivo, é essa a nossa vontade. E a vontade do nosso Deus. Que Deus abençoe a todos e até o próximo curso. Tchau!